Olá pessoal, aqui é Bi Maciel com o meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio. E hoje, Pavão... Hoje tem um assunto legal, hein? Hoje tem um assunto bem legal, né? Que por um acaso é uma banda aí que a gente meio que gosta, né? Gostamos um pouco. Um pouco assim, a little. A little. Hoje a gente vai falar, a gente já protelou por muito tempo falar sobre essa banda porque a gente tem ela num lugar muito sagrado, digamos assim. E nós vamos contar aqui a história discográfica dos Paralamas do Sucesso. Grande Bi, Herbert e João Baroni. Né? A gente já falou algumas vezes sobre Paralamas, várias vezes, né? Fizemos mas em outros contextos, né? Mas, única exceção, acho que a gente fez recentemente um programa sobre cinema mudo. Foram os 40 anos. 40 anos do primeiro disco do Paralamas, né? E onde a gente teve a ideia, nós temos que contar essa história. A história do Paralamas é longa. Bem longa. E a gente resolveu se basear nessa história através dos discos, né? A gente vamos falar daquele disco, CD, ou sei lá, seja o que for hoje, né? E vamos falar um pouco daquele disco e contar um pouco da história daquele momento, né? Vamos partir por aí. Quantos programas vai dar isso? Não sei. Né? Vai começar. Vamos começar. Quando que vai acabar é que eu não sei, mas nós vamos contando aqui. E vamos começar pelo começo? Cinema mudo, né? Quando é que começou essa história toda? Na verdade, a banda começou já antes do disco, é claro, em 81, 82, né? Herbert Viana e Bi Ribeiro. Pra quem não sabe a história do Paralamas, né? Se você não vive nesse mundo e foi abduzido e só voltou agora... Herbert Viana e Bi Ribeiro, eles eram amigos. Lá em Brasília já, em Brasília, né? E até uma polêmica, porque dizem que o Paralamas... É de Brasília. É uma banda de Brasília, só que a banda deles, eles formaram no Rio de Janeiro, né? Como banda mesmo, foi formado no Rio de Janeiro. Né? Até porque o Herbert Viana não é carioca, Herbert Viana é paraibano. Isso. O Bi Ribeiro sim é carioca e o Baroni também é carioca. Mas eles, Bi Ribeiro e Herbert Viana, se encontram em Brasília, se conhecem em Brasília. Porque o pai do Herbert Viana também era militar. Era militar. Os dois, um era militar, né? E eu acho que o do Bi Ribeiro era diplomata, alguma coisa assim, não sei exatamente o que era. E eles moravam na mesma quadra. E com 13, 14 anos eles tocavam violão, ficavam ali tocando e tal. O Herbert Viana sempre foi um músico, de todos eles é o mais habilidoso, né, musicalmente falando. E o Bi Ribeiro, eles lá nas quadras de Brasília começaram a tocar. Isso foi em Brasília, Bi Ribeiro e Herbert Viana. Não era Paralamas, não tinha nada a ver com Paralamas. Nada a ver. Só brincavam. Só brincavam. E enquanto isso, Renato Russo, aquela galera também já tava meio que... Se bem que Renato Russo veio um pouquinho depois, porque o Herbert Viana é um pouquinho mais velho, né? E daí eles vieram pro Rio, e daí sim começaram a formar uma banda com um baterista chamado Vital. Né? Não sei se vocês estão ligando o nome à pessoa. E fizeram a música Vital e Sua Moto, que foi o primeiro que era com o Vital, o primeiro baterista. Né? E por uma coincidência, uma sorte do universo, graças aos deuses do rock, né? Porque a gente não viu o Vital tocando bateria, né? Mas todo mundo disse que realmente o João Baroni não dá para escutar. É um pouco melhor. Teve um show na faculdade rural, onde eles iam se apresentar. Era um festival, né, de música. E simplesmente o cara, que era o Vital, não apareceu. E daí eles correram atrás. Se não me engano, era o irmão do Bi Ribeiro, conhecia alguém que conhecia o João Baroni. Diz que tem um cara aí que tem uma bateria e toca legal. E tinha uma bateria boa, era uma Tama, já na época. Já era uma Tama? Já era uma Tama. Porra. Naquela época. E ele chegou, foi convidado, ele foi lá, tocou, se deram muito bem desde o início e estão até hoje juntos. Talvez uma das poucas bandas que tem a mesma formação até intacta. Hoje, né? Inclusive, a gente vai contar as histórias, os percalços que passaram, que né, não foram poucos. Não foi fácil. Né? Formada a banda, fizeram o show. Não tem muita relevância, porque... Era um show de faculdade, né? Só que formaram a banda, começaram a criar composições, e onde eles chegaram a gravar por conta própria, né, 2 músicas, né, que era Vital e Patrulha Noturna, numa demo. E o irmão do Herbert Viana era amigo de um cara da Fluminense, eu acho. Rádio Fluminense. Da Rádio Fluminense, se eu não estou enganado. Levou a fita, cassete para ele gostou da Vital, do Vital e Sua Moto, a música, que era diferente do que a versão que a gente ouviu a primeira vez no cinema mudo. Não tinha o refrão,
Vital passou assim, não Sentido tinha esse total, refrão. não tinha Isso aí refrão? foi só Olha gravado, só, foi cara. só no disco, depois eu vou contar a história. E adorou, na época o jabá não era tão oficial assim, a Fluminense tocava as músicas mesmo. Com aquela qualidade que tinha O ali. pessoal começou a pedir no telefone, disse, opa, essa música tem uma coisa Tem alguma diferente. Daí um cara da EMI, na época, o Jorge Davidson, que era diretor... Era o DA que ele chamava, né? Diretor artístico, né? Não, na verdade ele era diretor do casting internacional. Tá? Só que ele gostou muito da música. Que ele já estava procurando gente nova para renovar, porque eu não vou me estender muito, porque senão vai ser muito longo, mas nós passávamos por um momento de transição na música, no rock. No rock, né? A Blitz tinha acabado de estourar. A Blitz abriu a porteira. Tinha Gangue 90 junto e tal, mas era ainda muito pouco. E a MPB reinava nas gravadoras. reinava. E eles queriam alguma coisa nova. Daí ele começou a ouvir a Rádio Fluminense para renovar o estilo. E ele foi lá e indicou pro diretor nacional do cast nacional, que era o Miguel Plopsch, se eu não me engano, o nome dele. Pega esse cara que chama eles pra fazer alguma coisa. E ele tinha moral porque ele tinha descoberto a Blitz também, então ele tava com uma moral boa. Tava com uma moral... O gravador tava botando dinheiro no bolso. E daí chamou Paralamas e fizeram o primeiro disco, né? Que foi... Cinema Mudo. Que a gente já falou, em outro você pode bota aí o link O link depois, vai né? estar aqui embaixo do programa. A gente fala só sobre este disco que este ano de 1983, para quem tá vendo esse vídeo no ano de 1983. Não, 2023. 2023 você está vendo o filme, exatamente. Lá em 1983, então foi gravado o primeiro disco do Paralamas. A gente tem esse programa aqui comemorando os 40 anos de existência do primeiro LP, disco. né? Primeiro disco. Primeiro LP. Ele foi gravado... Já vamos falar então dele? Vamos falar dele. Ele foi gravado no início do ano de 83, né? Ele foi gravado... A produção foi do Marcelo Susequinde, que era um guitarrista de estúdio, depois virou guitarrista da banda Erva Doce. E produziu uma porrada de gente nos anos 80 também. O Susequinde era um meio que um olheiro, assim, né? Ele era um dos produtores pro rock, vamos botar assim, oficial da EMI, né? Então ele chegou, produziu o disco, só que houve, pela EMI, foi um disco que vendeu poucas cópias, não foi muitas. Primeiro disco, né? Foi em torno de 100 mil cópias, mais ou menos. Isso, toda vez que a gente falar venda, é da época, não é até hoje. Sim. É difícil mensurar, tá? Então... foi vendido 100 mil cópias no total durante um ano, porque foi gravado o segundo disco já em 84, no Passo Lui. Só que foi uma gravação assim bem tumultuada, porque foi muita interferência. O Paralamas era uma banda nova. É um disco de produtor, né? Esse Miguel Plopsch, ele é um cara, ele foi saxofonista dos Fivers, ele tinha uma vivência musical enorme, só que era um pouco intransigente em algumas coisas. Então ele que falou assim, eu ouvi o Vital, isso aí vai ser o single, mas só que tá faltando alguma coisa. Que era o refrão. Tem que ter um refrão. Daí o Everton foi lá e fez o refrão. O Vital passou a assistir total com seu sonho de metal. Pronto. Não, daí ele não tá legal ainda. Alonga mais. Daí ele repetiu o refrão. Ok. Daí teve uma coisa que ele falou assim, vamos botar um som de uma moto. Daí conseguiram convencer ele ao contrário para não botar. Fico imaginando esse cara discutindo com o Herbert Viana dentro do estúdio, cara. Não, e assim, é muito claro que eles meio que engoliram algumas coisas, porque era o primeiro, era a chance, né? né? Podia ficar... E até hoje, o Herbert Viana, o João Baroni já falaram isso claramente, que eles não gostam da qualidade do disco, realmente a qualidade já falaram disco, várias vezes que... Não estou dizendo as músicas, a qualidade sonora. A gravação, né? É muito ruim. Efeitos da época, várias coisas, né? Mas foi um disco que levou eles para um patamar já porque ele tocou bastante nas rádios, né? Que é o que tocava mais. E fazia muito chacrinha, muito programa de TV também por causa disso. Então, as músicas que estouraram lá foi Vital e Sua Moto, Cinema Mudo, Patrulha Noturna. Acho que mais estouraram, né? Então, assim... E tinha uma regravação, né? Tinha uma regravação... Química, né? Na verdade não é regravação. Na verdade, tô dizendo que é uma regravação porque a música já tinha sido gravada
né? Não. Ah, não, ao contrário, Química né? não. Química foi lançado só em que país é esse no terceiro Ah, disco do exatamente. Mas ele fazia parte do repertório do Aborto Elétrico. Elétrico, mas porque o Herbert Viana emprestou a música, sei lá. Não, Química é do Renato Russo. É do Renato Russo com o Herbert Com o Herbert Viana. É. E só que eles gravaram. E quando perguntaram que música é essa, daí eles falaram, não, é do Renato Russo, Legião Urbana, onde começa o lobby do Herbert Viana. Então na verdade, aí que tá agora contando a história dele. Ele antecipou lá, ele tava puxando a sardinha pro lado do Renato Russo, botando uma música que era dele. Essa música aqui, até no show ele fala, né? Agora vou tocar uma música de uma banda, Legião Urbana, que ainda não tinha disco, não tinha. Tem um vídeo que ele fala isso, né? O Renato Russo já falou algumas vezes que o Herbert Viana foi o padrinho. Foi o padrinho, deles, né? Então. Até no filme lá, ele tem um cara que faz a voz igualzinho. Pô, cara, eu sei. Tem uma música deles que é o que eu não sei dizer. O que eu não disse. O que eu não disse, né? Eu não disse, que a letra é do Renato Russo. Desse disco Cinema Mudo, que é muito boa. Que é muito bom. E tem uma música nesse disco do primeiro disco, né? Que é o Cinema Mudo, que é a Vovó Ondina, que é uma referência onde eles passaram a ensaiar nesse primeiro momento, que era na sala da casa, na sala do apartamento em Copacabana da Vovó Ondina, que era a avó do Bi Ribeiro. Exatamente. Né? E essa música é uma música bem bacaninha também, bem legal, né? É um chefe. É meio que blues assim, né? Mas e bem legal. Bom, vamos falar do outro? Vamos lá. Então, fez sucesso. Fez sucesso. Em 84. Sucesso garantido. Eles estavam bem na gravadora. Vão gravar o segundo disco, chamado Passo do Lui. Tá? Esse é o... É considerado por a grande maioria das pessoas uma obra-prima do rock nacional. Sem dúvida. Não só da qualidade das músicas, mas também quanto à qualidade da gravação. Foi o Marcelo Susequim de novo, o produtor, só que junto com o Paralama do Sucesso agora. Aí Herbert Viana já botou o B dele lá, né? Já se meteram. E até hoje o próprio Susequim fala que ele fica impressionado com o som da bateria, que ele conseguiu tirar. Realmente o som da bateria do João Baroni naquele disco é sensacional. Parecida com com outro baterista que a gente conhece aí, né? Um tal de Copland aí, né? Isso aí a partir do segundo disco, que daí eles foram pro Rock in Rio, que daí nós vamos falar em seguida, porque esse disco passou foi 84, o Rock in Rio foi 85. Quando eles viram o João Baroni tocando, daí começaram a comparar muito ele com o Copland, do The Police, e também o estilo do Paralamas. É uma influência muito grande, eles nunca negaram isso. Nunca negaram. Inclusive eles até se sentiam lisonjeados com isso. Quando falavam que eles eram os Police. Mas vamos falar um pouco o Passo do Lui. Passo do Lui, né? Clássico, né, cara? O Passo do Lui. Então assim, o Passo do Lui teve... Só para ter uma ideia, eu vou ler porque são muitas, eu vou acabar esquecendo, tá? Ele ganhou disco de ouro e platina, vendeu 350 mil cópias, ou seja... Saiu de 100 mil para 350 mil, mais que triplicou. Pessoal, nós estamos falando de 84. É um avanço enorme. E pro rock brasileiro, né? Então, ele foi ouro e platina, 350 mil cópias, tá? E vou falar os sucessos. Eu vou falar os sucessos, mas isso não quer dizer que não tem outras músicas boas também, né? Óculos, Meu Erro, Romance Ideal e Ska. Na época, pessoal, LP era por lado A e lado B. O lado A tinham 5 músicas. Das 5, 4 foram sucesso. Tinha Fui Eu, que eu também acho que foi sucesso, mas não foi um sucesso muito grande. Mas e depois foi regravado pelo Sempre Livre. Sempre Livre. Porque a letra dele e da Dulce Quintal, né? E no lado B, daí há outro sucesso, Mensagem do Amor e Me Liga. E do lado B também são 5. São 5? Me Liga. São 5 músicas e 2 fizeram sucesso. Ou seja, de um disco de 10, 7 fizeram sucesso. E ainda tem Assaltar a Gramática e Fui Eu, que também tocou na rádio. Ainda teve uma segunda rodada ainda, né? De Mensagem de Amor, depois foi gravado por Léo Jaime. Depois foi regravado por Léo Jaime. Então, um pouco diferente, mas... Só para dar um detalhe, o Léo Gandman, um saxofonista famoso aí, tocou o saxo do Ska, na música Ska, a última lá do A. E Assaltar a Gramática tem a participação do Lulu Santos. Que também participou no Cinema Mudo com um slide daquela música com a letra do Renato Russo. O slide é dele. Essa música que o Lulu participa, ele também é coautor, né? Também é coautor. Então, o Passo do Lui
eu acho que foi ali, acho não, tenho certeza que foi o boom da carreira. Onde botou eles aonde? No maior festival de rock da época e durante muitos anos. E quase que eles não vão, né? E quase que eles não vão. O Zé Fortes aqui... O Zé, que é o Quarto Paralamas, né? Assistam o documentário na Netflix, os Quatro Paralamas. Aí, Quatro Paralamas, são só 3, não. Porque ele considera o Zé Fortes, que era um amigo de faculdade, pegava carona com Herbert Viana. Todas as fotos do Paralamas são dele. Todas. Sem exceção. Os discos, etc. Ele pegava carona com Herbert Viana para ir para a faculdade. Eles faziam arquitetura na época, na Rural, onde eles fizeram aquele primeiro show. E aí o Zé Fortes começou a... Pô, vocês gostam dessas músicas? Que ele botava as fitinhas no carro, né? Pô, essas músicas são legais. Eles tinham o mesmo gosto musical. Só que o Zé Fortes, ele gostava muito de música, mas não tinha o talento e o dom musical que o Herbert tinha. Então foi um jeito que ele achou. E aí quando começou a ficar sério, o Herbert falou assim, pô, tá difícil de começar a atender telefone, agendar, vamos chamar alguém pra... E aí chamou o Zé Fortes, que era amigo deles, e estão juntos até hoje, né? E um detalhe que eu esqueci de falar, lá vamos voltar um pouquinho, a reunião na EMAI, a primeira foi o Herbert Viana e o Zé Fortes que foram. Só os dois? Só os dois. Não foi... até não sei o motivo dos outros dois não foram, mas o Zé Fortes tá desde o início mesmo. Mesmo. Então, esse foi Passo Lui. Passo Lui deu passagem para eles, carimbou pro Rock in Rio e para Vão. Credenciou eles a estarem no Rock in Rio. Nós fizemos um programa sobre brasileiros no Rock in Rio, que o link vai estar aqui embaixo também, aonde a gente fala sobre a apresentação do Paralamas, considerada a melhor prestação brasileira, né? Brasileira e considero, se comparar em todos os internacionais, melhores que alguns internacionais. Até melhor que sem dúvida. E eles estavam estourados com óculos, meu erro, daí botaram Vital. É o disco todo, né? O disco todo. E ali a carreira do Paralamas foi outro patamar. Ali solidificou e sedimentou a carreira, né? Mais tarde foi lançado um disco, um CD com uma apresentação dele do Rock in Rio. Evidentemente remasterizado, remixado. Não nessa época, né? Tá. Rock in Rio. Daí Rock in Rio a gente já falou, né? Que foi um marco na carreira deles. E depois vem em 86, Selvagem. 86 que foi um ano definitivo pro rock brasileiro, né? A gente até fez um programa sobre o triunvirato do... Nosso primeiro programa de The Rocks on the Radio. De rádio ainda, né? E depois a gente fez na TV. O primeiro foi sobre 1986. O Ano de Ouro. Que tem uma porrada de disco bom. Que foi o Ano de Ouro, né? Só que a gente falou dos três pilares desse ano, que era Cabeça de Dinossauro. Foi, isso. Selvagem. E dois do Legião Urbana. Então Selvagem era o terceiro disco do Paralamas. E aí, vindo de um sucesso estrondoso que foi o Passo do Lui, que vendeu quantos? 350 mil cópias. Por incrível que pareça, eles estavam inseguros, né, Bi? Estavam. O João Baroni falou numa entrevista que eles tinham conversado que estavam muito inseguros porque eles tinham que repetir um sucesso muito grande. Que eles não tinham essa certeza que ia acontecer de novo, né? E... Olha só, cara, como é que pode, né? E eles falaram assim, é tudo ou nada. Ou a gente... repete ou a gente vai... Ou acaba a banda. E eles estavam conscientes que não, já vivemos legal, já foi bacana o que a gente já viveu. Olha só que 2 loucura, anos, né, cara? Já passaram mais de 40 anos. 2 anos eles achavam que já tinham vivido tudo. E daí fizeram Selvagem, que daí mudou um pouco, mudou o produtor, foi pro Liminha. Grande Liminha, que a gente já falou várias vezes. Que foi o que produziu o Cabeça de Dinossauro também. Exatamente. E o Liminha, a gente já sabe, já falou várias vezes dele aqui, que é o cara que onde bota a mão vira ouro, né? O Midas do rock brasileiro. A EMAI continua, eles sempre foram da EMAI. Continua até hoje. E venderam 540 mil cópias do Selvagem. Ou seja, mais do que, claro, que é muito reflexo da fama já consolidada. O pessoal comprando por ser Paralamas, mas olha só. Eu vou ver aqui pra não escapar. Tá meio ceguinho, né? Tô meio cego. Quer os óculos? Eu posso pegar pra ti o óculos. Não, já me disseram que eu não tô muito bem na câmera, então... mas com óculos então, né? Disseram que o Pavão tá mais bonito. Né? Bronzeado. Acho difícil. Bom... E mais novo. Sucessos. Alagados. A Novidade. Melô do Marinheiro.
Selvagem e Você, que é uma regravação do Tim Maia. E Novidade, que é uma letra do Gilberto Gil. A letra do Gilberto Gil e o Gilberto Gil participam nos vocais do Alagados. Alagados. Né, lá no final. Então, e só pra contar brevemente a história da Novidade, Novidade era uma música, o Web tinha música. Era um instrumental, ia entrar no disco como instrumental. Pra E tapar um eles buraco. mandaram pro Gilberto Gil, e pasmem, diz a lenda que o Gilberto Gil estava em Florianópolis, quando recebeu essa fita. Ou ele fez a letra, Passou pro telefone. passou pro telefone pro Herbert Vianney. Então a Novidade foi feita em Florianópolis, a letra. Né? E se tornou hoje um dos maiores sucessos do E depois Paralamas, o próprio Gil regravou, né? no Unplugged. No Unplugged. Que aliás é um disco excelente. E essa regravação dele é muito legal, É. né? É bem diferente. Arthur Maia no baixo. Ele assume o ritmo reggae, né, nessa música, né? E com o vocal dele, putz, né? Arthur Maia no baixo tocando muito aquele Maia. Unplugged do... Então a música é uma letra primorosa, né? Não, excelente. E teve vários clipes, né, desse disco, né? Então, tem um fato interessante ali da capa. Só voltar ao Passo Lui. O Passo Lui porque é uma música instrumental do disco. É verdade, nome. não falou da música E o né? cara da capa, eu vou botar a capa aqui pra vocês verem aqui na imagem. Ele é um cara de Brasília que dançava o ritmo ska. Chamava atenção e o nome dele era Lui. Era Lui. Então, Passo do Lui. Né? E até a foto vocês vão ver, ele é bem engraçado, né? E a capa do Selvagem é o irmão do Bi no acampamento que eles, acampando em Brasília, tiraram. E essa foto tava entre os pôsteres no quarto do Bi, do irmão dele, entre Black Sabbath e outros. E tinha essa foto do irmão. Tinha essa foto lá. E o Zé Forte disse, não, isso aqui vai ser a capa do disco. E tá lá a foto do irmão do Bi Ribeiro. Né? Porra, vocês que não pegaram essa época, né, do disco mesmo que tinha os encartes, cara, daí o Selvagem marcou também uma mudança meio que no estilo, não no estilo, né, mas no conceito musical do Paralamas, né? Sim. Que daí eles começaram, o próprio Alagados já vem com uma mistura de ritmos caribenhos, assim, uma coisa mais abrasileirada também. Umas letras um pouco mais densas, né? Mais críticas à né? sociedade. Selvagem. Ele tem duas músicas em inglês, né? Um reggaezão e um rockzão. Isso. A música Teherã é muito forte a letra, né? Então, assim, o disco, ele não é só mais um disco, cara. Ele tem todo um ponto de virada aí na carreira deles. E eu tava falando da capa, né? Se você pega a capa lá, são as fotos dele nos botecos lá do Rio de Janeiro. Abrindo, né? Abrindo o encarte, pô, que era que naquela época tinha, que hoje, infelizmente, a gente Você não faz ideia como era bom. Pô, tu abria aquele cheirinho assim de pressão, né? Aquele disco e tal. E depois do Selvagem, em 87, eles gravaram um ao vivo, né? Na verdade, eles não iam gravar disco. Eles não iam gravar. Eles estavam em show. Daí eles tiveram um convite para ir para um festival na França. De Montreux. E eles convidavam artistas que estavam em destaque no país, assim, era um festival. Vários brasileiros já tocaram lá, né? Sim, Jorge Benjor. Que gravaram discos também. Titãs. Vários. E Normalmente quem vai pra lá grava um disco lá, Goldback ao vivo do Titãs é lá. E Só que é depois, né? E do Jorge Benjor, se eu não me engano, também tem um ao vivo lá. Jorge Benjor. Quando o Jorge Benjor fez a segunda onda de sucesso dele lá nos anos 90, ele gravou lá. E eles foram pra lá e tem um bem antigo, um documentário antigo que eu não sei se foi Herbert Viana, que ele fala assim, nós fomos lá e a gente gravou. Se não ficasse bom, porque era um take só. Não tinha o que fazer, não tinha, vamos repetir, como às vezes ao vivo se faz. Não ficou bom, vamos repetir 2 noites, 3 noites pra gravar e pega o melhor. Não, era uma vez só. Se ficasse ruim, não ia ter disco. Dane-se. E ficou bom. Eles devem ter consertado uma coisinha ou outra no estúdio, nada muito, porque na época não tinha tanta tecnologia assim. E gravaram.
O destaque que tinha uma música inédita que era o Charles. Não, Será que vai chover? Será que vai chover e... Inédita do próprio, né? Próprio. E daí eles regravaram... O Charles, anos 45, era do Jorge Benjor. Que eram as duas diferentes. O resto foi... Era a regravação do que tinha sido até os 3 primeiros discos, né? E foi um disco muito bem aclamado pela crítica. Vendeu 185 mil cópias, né? Então, que tinha vendido 350, mas era esperado, né? É que foi um disco sem programação. Foi um disco sem meio planejamento assim, né? Então, foi bom. E aí, em seguida, veio Bora Bora. Cara, esse eu gosto pra caralho. Cara, eu vou te falar que tem gente que me mata, mas eu gosto mais do Bora Bora do que do Passo Lui, cara. Eu gosto muito dos dois. Depende do momento, cara. Tem horas que eu acho que é melhor, tem horas que eu... Cara, é que tem... Paralamas, pra mim, são 3 discos icônicos. Passo Lui, Bora Bora e Nove Luas. Pra mim são... Nove Luas, cara. A gente vai falar lá lá na 97, frente, né? Não vai dar tempo esse programa. Vai ser no próximo. Mas vamos falar do Bora Bora. Vamos conter, tá? Bora Bora foi produzido pelo Carlos Savala, que depois pegou uma onda e foi produzindo vários. E Paralamas de sucesso. E vendeu 220 mil cópias. Sucessos do Bora Bora. Só coisa ruim. O Beco, lado A. E o lado B, Uns Dias, Quase um Segundo, Dois Elefantes. Aqui nós estamos falando de... O Beco foi tema de novela, Uns Dias, uma música icônica, foi um sucesso enorme. E Quase um Segundo, hoje é considerado entre os maiores sucessos do Paralamas, Quase um Segundo. Música é uma dor de cotovelo, né? Ele fala sobre a separação, ele foi namorado da Paula Toller, do Duque de Abelha, durante muitos anos. E eles separaram e ele fez essa música. É uma coisa boa que a Paula Toller fez, né, cara? Deu inspiração? Várias músicas que ele fez. Essa foi uma, né? Ele Romance Ideal é pra ela. Daí não Liga é pra ela. Tem várias músicas que ele fez descorneado por causa da Paula Toller. Então... eu não sei se Passo Lui eles estavam separados. Mas não estavam separados, mas era naquele momento que ele estava lá e as músicas eram pensadas nela, né? E Bora Bora tem uma característica diferente. O lado A, eles chamam de mais alegre, na verdade é porque ele tem mais ritmos afro. Que eles mantêm aquela pegada do selvagem, né? Pega ali, começa com o Beco, que é uma levada... Tem um pouco de rock ali, mas... Que é mais reggaezão, né? Depois vem uma instrumental chamada Bunda Lelê, que é... Pra quem gosta de... Pessoal, quem é músico tem que ouvir. Principalmente a bateria é uma coisa extraordinária. E Bora Bora. E metais, né? E aí, essa talvez seja a grande mudança no Bora Bora. Já no Selvagem, eles já trouxeram o João Fera, né? Já tinha o João Fera já entra pra banda. Ali no Selvagem como convidado, tal, participação e tal. No Bora Bora ele já é um integrante da banda e tem os metais. Aí, aí volta vem uma metaleira, um naipe de metal. Bora Bora marca como o disco que eles incorporaram os metais definitivos na banda, fazendo show inclusive com eles. Um detalhe que o piano do Quase Segundo é tocado pelo Charly Garcia, que é um grande amigo dele, né? Um amigo do piano deles, da banda, e é um músico argentino. Eu não sabia disso até, eu fiquei sabendo esses dias. Achei que era o João Fera. É inegável a ligação dos Paralamas com o público argentino, né, cara? Os argentinos até falam que o Paralamas é a melhor banda de rock argentina que canta num perfeito português. Eu não vou falar muito disso lá pra frente, porque tem um disco que não fizeram sucesso aqui, fizeram sucesso lá, né? E assim, Bora Bora, ele manteve o Paralamas no auge, com músicas excelentes, Quase Segundo até hoje é um estouro, onde ele canta, todo mundo teve várias regravações, tá? E tornou hoje um dos melhores discos do Paralamas, também considerado a parte de qualidade musical, né? Além desses sucessos, tem 3, Fundo do Coração, se eu não estou enganado, tem outras músicas ali excelentes. Um a um excelente, Bora Bora, Bunda Lelê, são músicas excelentes. Cara, tem a última. Cara, pra mim, eu tenho a última música do lado B, que é o Fundo do Coração. Cara, que é uma. É meio balada, meio ritmada. Cara, que é uma musicaça que. E não tocou, né, cara? Não tocou muito. Assim,
Porque acho que era tanto sucesso que aquela... Pode ver assim, é tanto sucesso que uma música boa pra cacete fica ali meio que... Eu fiz uma... Ó, estamos chamando lá, ó. O tempo já deu. Eu fiz uma playlist minha, no meu Spotify, meu pessoal, de lado B do rock nacional. Só músicas que eu gosto que não fizeram sucesso. A gente já fez um programa sobre o lado B, né? É. E que, pô, tem essa que tu falou, entre outros, do Paralamas também. É. Porra, cara, um programa inteiro a gente só falou de 4 discos deles. Era pra falar quantos? Era pra falar Era muito mais. É, a gente parou aqui no Bora Bora, a gente vai ter que voltar no próximo programa é Big Bang pra falar dessa primeira fase do Paralamas, né? Que vai até o início dos anos 90. Mas, infelizmente, o tempo nosso tá curto, a gente tem mais um minutinho só. A gente tem que nos despedir da galera aí e falar dos nossos amigos. Amigos apoiadores. Que são? Bom, primeiro de tudo, o chefe. O chefe, né? O chefe. Que de vez em quando dá umas bronca na gente aí, mas é merecido. Merece. Não, o Gringo está junto com a Actoro, a Escola de Formação de Atores, né? Que nos apoia aqui no cenário e estúdio agora, uma estrutura um pouco melhor, né? E a Roots Records, olha só, hoje eu tô aqui com o Jimi Hendrix, cara. O Bi com a sua indefectível bateria. Em homenagem ao João Baroni. Vocês então querem mascarar? Hoje, agora, estamos gravando esse programa em julho, no inverno, então você também tem moletons lá, moletons de rock, não só camisetas, na Roots Records, no segundo piso do ARS. Isso. Há mais de 30 anos, a sua loja do rock lá, cara, discos, vinil, DVD, CD, tudo que você imaginar de rock and roll vai ter lá com o Luiz esperando para comprar lá. E recadinhos? Bom, o programa passa todos os sábados na Urban TV, 7 horas da noite. Na Urban TV, às 19 horas, ou seja, na Urban TV, né? Que agradecer ao Paulo também pelo apoio que nos dá na gente lá, João. Grande Paulo! Né? E todo domingo, esse programa que passou sábado, passa domingo no YouTube. Vai para o YouTube. Então acesse lá que é nosso canal do YouTube, mas também nós temos o Instagram. Que é @the.rockradio, e na bio do Instagram tem o endereço do YouTube. Então é isso, The Rocks on the Radio vai ficando por aqui, a gente agradece a sua audiência e a gente volta em mais um programa em qualquer dia aí da semana. The Rocks on the Radio, o rock salva.